Boa tarde, senhoras e senhores. Quinta sessão ordinária do dia 10 de março de 2026. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, resistem às suas presenças. Inspirado nos legítimos princípios da democracia, da justiça e do direito, declaro aberta a presente sessão, determinando aos vereadores aqui presentes que se mantenham em pé para a observância de 1 minuto de silêncio. A ata da quarta sessão ordinária realizada no dia 3 de março de 2026. Consulto se há necessidade da leitura da mesma. Dispensada a leitura, em discussão. Não havendo discussão, em votação. Senhores vereadores, por favor, resistem seus votos. Encerrada a votação, a ata está aprovada. Ata da segunda sessão extraordinária realizada no dia 3 de março de 2026. Consulto o plenário se há necessidade da leitura da mesma. Dispensada a leitura, em discussão. Não havendo discussão, em votação. Senhores vereadores, por favor, resistem seus votos. Encerrada a votação, a ata está aprovada. Passamos agora à ordem do dia. Colendo plenário. Observando o disposto do artigo 310 do Regimento Interno, comunico a vossas excelências que a presente sessão se destina apenas e tão somente à discussão e votação das contas da Prefeitura Municipal relativas ao exercício econômico-financeiro de 2022. Dessa forma, não haverá expediente ou tema livre, sendo todo o período da sessão reservada para a apreciação da matéria constante do processo de decreto legislativo número 1 de 2026, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Orçamento e Finanças e Contabilidade. Sem embargo, desde logo convoco vossas excelências para a realização da terceira sessão extraordinária ao término da presente sessão ordinária, para a apreciação da seguinte matéria. Ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo número 1 de 2026 dispõe sobre as contas da Prefeitura relativas ao exercício econômico-financeiro de 2022. Autoria: Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Segunda discussão e votação. Sendo assim, declaro aberta a ordem do dia e passo a palavra para o meu primeiro secretário, Gabriel Oliani, para que faça a leitura dos pareceres das comissões relativa às contas municipais do ano de 2022. Boa tarde a todos. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Decreto Legislativo número 1 de 2026. Assunto: dispõe sobre a aprovação das contas anuais da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba referente ao exercício financeiro de 2022. Origem: processo número 4322-98922, dígito 9, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Em acórdão exarado pela Egrégia Primeira Câmara do Colém do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, lavrado em sessão realizada aos 11 de junho de 2024, com trânsito em julgado certificado em 18 de dezembro de 2025, foi expedido parecer favorável às contas da Prefeitura do município de Santana de Parnaíba relativas ao exercício econômico-financeiro de 2022, com ressalvas, recomendação e determinação.
Ressalta-se que os itens apontados no relatório de auditoria foram cabalmente justificados na defesa e aceitos por aquela Corte de Contas, inclusive com a juntada de documentação comprobatória. E nada restou de insanável que viesse a indicar contrariedade ao parecer prévio pela aprovação das contas de um ano de intenso trabalho e realizações em nosso município. No ordenamento jurídico constitucional brasileiro, a competência para julgamento das contas do chefe do Poder Executivo, seja federal, distrital, estadual ou municipal, é exclusiva do Poder Legislativo. Dessa forma, nessa hipótese, a função do Tribunal de Contas é opinativa, atuando como órgão auxiliar do Parlamento. Assim, cabe ao Tribunal de Contas a apreciação das contas prestadas anualmente pelo chefe do Poder Executivo. Constituição Federal, artigos 25, 31, 71 e 75. E ao Poder Legislativo, o seu julgamento, artigo 49, inciso 9 da Constituição Federal. Estabelece a Constituição Federal de 1988, artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde houver. Parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. As decisões dos tribunais de contas possuem eficácia própria, conferida por via constitucional e reconhecida pela doutrina e jurisprudência, salvo os casos de ilegalidade manifesta. As contas da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba, relativas ao exercício econômico-financeiro de 2022, foram integradas e demonstradas por meio dos balanços, da prestação de contas, dos balancetes mensais, dos relatórios de execução orçamentária, relatórios de gastos com o pessoal, relatórios de gestão fiscal e uma infinidade de demonstrativos e documentos idôneos solicitados, para fins de análise e posterior emissão do parecer prévio do TCE. Devendo-se agora submeter-se o resultado à votação pela Câmara Municipal, a qual pode, por meio de votação de mais de 2/3 dos vereadores, manter ou confirmar a peça técnica emitida, julgando por fim regulares ou irregulares as contas da Prefeitura. O egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em seu relatório que embasou o parecer, esmiuçou os livros, registros, balanços, documentos e arquivos relativos ao exercício financeiro de 2022, analisando os seguintes aspectos: planejamento da gestão pública, plano plurianual, LDO e LOA, execução orçamentária, receitas, fiscalização das receitas, renúncia das receitas, dívida ativa, despesas com saúde, adiantamentos, resultados financeiro, econômico e patrimonial, dívida e endividamento e restos a pagar, auxílios, subvenções e contribuições, concedidos e recebidos, licitações, comissão e licitações, contratos remetidos ao tribunal, examinados in loco e execução contratual, ordem cronológica de pagamentos, pessoal, admissão de pessoal, regime previdenciário e encargos, remuneração dos agentes políticos, tesouraria, almoxarifado e bens patrimoniais, livros e registros, denúncias e representações, análise patrimonial, alienação de ativos, dívida e endividamento, balanço financeiro, balanço orçamentário, demonstração das variações patrimoniais, balanço patrimonial, transparência na gestão pública, atendimento à lei orgânica, instruções e recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, atendimento à lei de responsabilidade fiscal e aplicação no ensino. De todo o apurado, a auditoria apresentou o relatório, o qual foi devidamente justificado no prazo legal pela Prefeitura e, tecnicamente, nada obsta sua aprovação, em razão do perfeito atendimento dos índices constitucionais obrigatórios. Conclusão: o controle externo a que se refere a Constituição, executado pelo Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas, tem por função primordial a guarda da moralidade e legalidade administrativa, de forma a verificar casos de improbidade administrativa no decorrer do mandato exercido pelo político responsável. Este é o sentido empregado por norma antiga,
mas recepcionada pela Constituição, qual seja a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, em seu artigo 81, disciplina os objetivos do controle externo. O controle da execução orçamentária pelo Poder Legislativo terá por objeto verificar a probidade da administração, a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos e cumprimento da lei de orçamento. Diante do exposto e consoante exaustivamente observado no processo de contas, as pequenas falhas ocorridas nas contas não tiveram o condão de maculá-las a ponto de desaprová-las, consoante o parecer daquela Corte de Contas. Restaram comprovadas pelas justificativas consistentes e, através de documentos, a legalidade material e a moralidade de todas as despesas e receitas. A administração cumpriu seus objetivos constitucionais e legais de forma a assegurar uma ação governamental com observância dos princípios da legalidade, economicidade e legitimidade numa gestão de grande progresso econômico e social, provando a excelente utilização dos recursos públicos. Diante da constatação dessa correta gestão pública, o egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo expediu parecer favorável à aprovação das contas deste Legislativo. Observados os termos aqui expostos e com base no quanto dispõe o artigo 299, parágrafo único do Regimento Interno, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação acompanha o parecer prévio daquela Corte de Contas, opinando pela aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba relativas ao exercício financeiro de 2022, na forma do projeto de decreto legislativo em anexo, que faz parte integrante do presente. No que respeita ao processo legislativo e dada a exércise do disposto no artigo 53, parágrafo 1º, inciso 3º do Regimento Interno, o parecer do Tribunal de Contas apenas poderá ser rejeitado em havendo os votos correspondentes à maioria qualificada do plenário. Considerando que a comissão subscritora opina pela aprovação do referido parecer, e se assim também entende o plenário, a aprovação do presente decreto legislativo dar-se-á por este mesmo quórum, que é previsto para sua aprovação, de forma geral, em 2 turnos de discussão e votação. Plenário Antônio Branco, dia 11 de fevereiro de 2026, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Adalto Silva Santos, presidente, Gabriel Silva Oliane, vice-presidente, Janete Costa de Freitas, membro. Passo ao meu segundo secretário, que faça a leitura do parecer da Comissão de Contabilidade. Orçamento e Contabilidade. Boa tarde a todos. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Projeto Legislativo número 001 de 2026. Assunto: dispõe sobre as contas da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba relativas ao exercício econômico financeiro de 2022. Autoria: Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Relatório: trata o presente projeto de decreto legislativo sobre encaminhamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo das contas da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba, relativo ao exercício de 2022, com parecer favorável, porém, com ressalvas e recomendações, conforme parecer do Tribunal de Contas, processo TC 00.989.22/9 da Primeira Câmara, em sessão de 11/6/2024, transmitida em julgamento aos 18 dias de dezembro de 2025, relatado por Marco Aurélio, sob a presidência de Antônio Roque Cittadini. Este é o resultado. A egrégria Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão realizada em 11 de junho de 2024, pelo voto dos conselheiros Marco Aurélio, o relator Antônio Roque Cittadini, presidente, e os conselheiros Sami, e dos termos do artigo 2 do inciso 2 da Lei Complementar número 709 de 93 e do artigo 56, inciso 2 do Regimento Interno, decidiu emitir parecer prévio favorável à aprovação de contas do prefeito de Santana de Parnaíba, relativo aos exercícios de 2022, sem embargo de determinação, advertência e recomendações discriminatórias do voto do relator. Certifico o trânsito e julgado
da presente decisão e cumpridas as providências cabíveis, fica determinado o arquivamento dos autos, inclusive de expediente eventualmente referidos ao processo principal, presente na sessão o procurador do Ministério Público de Contas, Tiago Pinheiro Lima. O processo eletrônico ficará disponível aos interessados para vistas, independente do requerimento mediante de cadastro no sistema. Publique-se. Sala da sessão 11 de junho de 2024. Antônio Roque Cittadini, presidente, e Marco Aurélio, relator. A Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba deve ainda, especialmente se ater que ficou exarado nos pareceres dos técnicos Francisco José da Silva, datado em 17 de janeiro de 2024, Walter Esteves Sartori, de 15 de janeiro de 2024, e Rosângela Terezinha Quirino de Oliveira, do dia 24 de novembro de 2023, por fazer parte do processo, ainda que todos tenham pareceres favoráveis às contas de 2022, especialmente as advertências e as recomendações discriminadas no voto do relator Marco Aurélio. Voto. Diante de todo exposto, a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade acompanha a decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no termo do dispositivo do artigo 297 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, emitindo um parecer que opina pela aprovação do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que aprovou as contas do município de Santana de Parnaíba no ano de 2022. Santana de Parnaíba, 23 de fevereiro de 2026, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Janete Costa Freitas, presidente. Reinaldo Cebites Gama, vice-presidentes. E Wagner Augusto Costa, membro. Encerrado a leitura do parecer em primeira discussão. Não havendo discussão, em primeira votação nominal. Vereador Adalto Pessoa. Senhor presidente, eu acompanho o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu voto sim. Vereadora Enfermeira Neuci. Voto sim, presidente. Vereadora Fátima do Social. Sim, presidente. Vereador Gabriel Oliani. Sim. Vereador Hugo Silva. Voto sim. Vereadora Genetinha Freitas. Eu também acompanho o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Voto sim. Vereador João Galhardi. Voto sim, presidente. Vereador Jonathan Gomes. Sim, presidente. Vereador Gilzildo Ribeiro. Meu voto é sim, presidente. Vereador Cadu da Farmácia. Sim, presidente. Vereadora Léo da Educação. Voto sim, presidente. Vereador Luciano Almeida. Voto sim, presidente. Vereador Ricardo do Parque Colinas. Voto sim, presidente. Vereador Ronaldinho RD. Voto sim, presidente. Vereadora Sabrina Colela. Voto sim, presidente. Vereador Vaguinho. Voto sim, presidente. Vereador Zaqueu. Voto sim, presidente. Encerrada a votação, o projeto de decreto legislativo número 1 de 2026 está aprovado em primeira discussão e votação. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, declaro encerrada a 5ª sessão ordinária e solicito 2 minutos para o cadastramento da 3ª sessão extraordinária.